Congresso Nacional aprovou e agora fibromialgia e outras condições são consideradas deficiência. Pessoal, meu nome é Lucélio Lacerda, eu sou advogado, especialista no direito da pessoa com deficiência, com ênfase no transtorno do espectro do autismo. Meus contatos profissionais estão na descrição. Eu já gravei vários vídeos explicando como é que se conceitua deficiência segundo a lei. Ou seja, o que é deficiência para a lei? E em alguns desses vídeos, cujos links vão aparecer em algum lugar da tela nesse momento, eu falei sobre fibromialgia. Vocês podem acompanhar. Eu falei, inclusive, em um desses vídeos, que em alguns estados brasileiros houve o reconhecimento, através de lei, da fibromialgia como deficiência. E qual que era a vantagem e o problema desse reconhecimento da fibromialgia como deficiência somente por leis estaduais? É que, para os efeitos daquilo que está sob a autoridade e decisão do Estado, ok, fibromialgia era considerado deficiência nos estados onde haviam leis estaduais dizendo que fibromialgia era deficiência. Isto é, num estado cuja lei reconhecia fibromialgia como deficiência, uma pessoa que fosse servidor do Estado, que estivesse vinculado a um regime próprio de previdência, conseguiria se aposentar especial como pessoa com deficiência, porque naquele estado a condição era reconhecida como tal. Mas, por exemplo, se naquele estado que reconheceu por lei a fibromialgia como deficiência, tivesse alguém que trabalhasse no regime geral de previdência, portanto subordinado à Previdência Social, que é um órgão federal, essa pessoa, se quisesse se aposentar especial como deficiente no regime geral de previdência, não conseguiria ter de saída esse reconhecimento daquela condição de fibromialgia como sendo deficiência, porque aí estaria submetido a uma questão de deliberação federal. Agora é diferente. O Congresso Nacional acaba de aprovar uma lei que torna essa condição, fibromialgia, e outras condições como deficiência. Nós já vamos falar sobre essa lei, que foi para sanção presidencial, vai ser sancionada daqui a mais alguns dias, e vou falar sobre as ressalvas que essa lei faz. Ela ainda não tem um número, porque o número da lei é atribuído no momento em que ela é sancionada. É o número que tiver, é muito aleatório, é o número que tiver disponível no momento em que a lei for sancionada. Então ela ainda não tem número. Mas eu estou com o texto dessa lei aqui e eu já sei que ela altera uma lei de 2023, que é a Lei 14.705, que é uma lei que cria um programa, uma rede nacional de atendimento às pessoas com fibromialgia e outras condições. Mas nem de longe chega a cravar que aquela condição pudesse ser uma deficiência. Antes de ler o artigo dessa lei que traz novidades para as pessoas que têm fibromialgia, eu queria fazer uma pequena introdução aqui para você entender por que uma lei é sempre importante nessa área da deficiência. É porque existe um conceito de deficiência que estabelece uns requisitos para que uma condição seja deficiência. E esses requisitos, eles são aferidos numa avaliação médica, através de um profissional da medicina, para ver se eles estão presentes. Existem algumas condições que a lei já reconhece como deficiência, de modo que a pessoa, se tiver o diagnóstico daquela condição, ela já é considerada pessoa com deficiência para todos os efeitos legais. O autismo é uma dessas condições que tem um reconhecimento legal. Por exemplo, cegueira monocular tem um reconhecimento legal, tem uma lei que fala que a cegueira monocular é deficiência para todos os efeitos legais. É claro que mesmo havendo esse reconhecimento legal daquela condição, a gente enfrenta muitos problemas, porque às vezes pessoas, mesmo com um diagnóstico em mãos, dizendo que ela tem aquela condição, que a lei reconhece como deficiência, tem recusada a validade desse diagnóstico em algumas instâncias do poder público. Por exemplo, no direito previdenciário, o perito, às vezes, vai avaliar uma pessoa que tem autismo, que tem um diagnóstico, e fala, não, esse cara não é autista. Às vezes, a junta médica do concurso público faz isso também. Por isso é que a gente aqui cuida muito da documentação do cliente, do acervo documental clínico, para que não tenha possibilidade
de uma junta médica deixar de reconhecer uma condição sem passar um constrangimento técnico. Então, por isso é que é sempre bom uma lei, mesmo com essas dificuldades, que faça esse reconhecimento. Porque se não tiver a lei, aí fica mais fácil ainda você dizer que aquilo não é deficiência, não tem nem possibilidade de ser deficiência para os efeitos de exercer direitos. O artigo 1º dessa lei, que está para ser sancionada pelo presidente, diz o seguinte: veja que agora o reconhecimento da deficiência, ou o semi-reconhecimento da deficiência, é uma coisa mais tímida. Porque aqui diz, no artigo 1º, diz o seguinte: a equiparação de pessoa acometida pelas doenças de que trata o artigo 1º dessa lei, a pessoa com deficiência, fica condicionado à realização de avaliação biopsicossocial por equipe multiprofissional e interdisciplinar que considere os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo, os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais, a limitação no desempenho de atividades e a restrição de participação na sociedade. Isto está previsto no artigo 2º da LBI, da Lei 13.146 de 2015, esse roteiro, para identificar a pessoa com deficiência. Então veja que aqui não diz que fibromialgia é considerada deficiência para todos os efeitos legais. Eles dizem que essa condição, a fibromialgia, e mais outras condições, que eu já vou dizer para você quais são, é a síndrome de fibromialgia ou fadiga, ou síndrome complexa de dor regional e outras doenças correlatas. Essas condições, elas são não consideradas deficiência para todos os efeitos legais. Elas são equiparáveis à deficiência. Veja a diferença entre ser deficiência e ser equiparável à deficiência. O artigo 1º-C diz que há uma equiparação dessas condições a deficiências para todos os efeitos legais, mas o reconhecimento dessa condição vai depender de avaliação biopsicossocial que constate o prejuízo e que siga o roteiro do artigo 2º, parágrafo 1º da Lei 13.146 de 2015. Agora, mais uma surpresa, tá, gente? Além de não reconhecer diretamente e expressamente a fibromialgia como deficiência, mas equipará-la à deficiência depois de um reconhecimento através de avaliação biopsicossocial, tem mais uma questão. Essa lei só passa a valer, só entra em vigor 180 dias após a sua publicação. Ela vai ser publicada no momento em que o presidente da República sancioná-la. Então, só 6 meses depois, 180 dias depois, é que ela passa a valer. E eu vou te dizer por que eles fizeram isso. É porque a avaliação biopsicossocial, que eles estão dizendo aqui, que é condição para que a pessoa tenha a fibromialgia reconhecida como condição equiparável à deficiência para o exercício de direitos, não está regulamentada pela União. É claro, isto é uma questão de bastidores aqui do escritório, porque você já deve ter ouvido falar várias vezes nos vídeos que a gente grava aqui sobre a avaliação biopsicossocial, que ela é necessária. Você já deve ter notado que tudo quanto é concurso público, quem participa nas cotas PCD, no final faz a avaliação biopsicossocial, mas você não sabe disso. A avaliação biopsicossocial jamais foi regulamentada pela União. Foi formado um grupo de trabalho, há decretos federais tratando de instituir esse grupo de trabalho, há regulamentação interministerial desse grupo de trabalho para poder produzir um esquema, um roteiro para essa avaliação biopsicossocial. Mas ainda não está funcionando. De modo que, se eles previram que a vacatio legis, quer dizer, o tempo entre a publicação e a validade dessa lei vai demorar 180 dias, é porque deve demorar esses 180 dias para finalmente a União regulamentar a avaliação biopsicossocial. Coisa que eu torço que aconteça o mais rápido possível. Sabe por quê? Porque enquanto não regulamenta, cada perito, cada junta médica avalia de um jeito. Às vezes, em 20 minutos, a pessoa passa por uma perícia e o cara fala que ela não tem deficiência. Isso prejudica direitos, né? E dá trabalho para o advogado. Então, gente, eu espero que esse vídeo tenha sido útil. Se ele foi útil, eu peço a você que se inscreva no canal, que clique no sininho, que dê um like e que compartilhe esse vídeo com outras pessoas que, assim como você, possam ter interesse nesse assunto. Meus contatos profissionais estão na descrição. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.